Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Estamos começando o Jornalistas Livres em Entrevista, um programa de entrevistas, opinião e análise política. Na edição de hoje, a gente vai conversar com Maria Fernandes Marighella, ou como é mais conhecida, Maria Marighella. Atriz, mãe militante, produtora cultural, herdeira de uma família de tradição militante, Maria é neta do político e guerrilheiro comunista, que chegou a ser considerado o inimigo número 1 da ditadura militar, Carlos Marighella. Defensora de uma política feminista e antirracista, Maria foi coordenadora da Funarte no governo Dilma, atuou na construção da Lei Aldir Blanc, também foi gestora pública na área da cultura do estado da Bahia. Hoje, ela exerce o mandato de vereadora em Salvador pelo Partido dos Trabalhadores. Participou do Grupo da Cultura durante a transição do governo federal Lula III e, no último dia 2 de janeiro, foi convidada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, para assumir a presidência da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Assumo com muita honra a missão que me foi confiada pela ministra Margarete Menezes, a quem celebro e agradeço. É uma grande responsabilidade ser a primeira mulher nordestina a ocupar esta presidência, disse Maria. A Fundação Nacional das Artes é uma fundação do governo brasileiro que voltou a estar vinculada ao Ministério da Cultura, com atuação em todo o território nacional. É o órgão responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, à dança, ao teatro e ao circo. Hoje, mantém espaços culturais no Rio, São Paulo, Minas e DF. E disponibiliza parte do seu acervo gratuitamente pela internet. Bem-vinda, Maria Marighella, agradecemos a sua presença, é um prazer tê-la conosco. Também participam dessa conversa a jornalista Laura Capriglione, a educadora e escritora Dinha, o fotojornalista e educador Sato do Brasil. Todos nós, comigo, Tatiana Scalco, somos também do coletivo Jornalistas Livres. Gostaríamos, então, de iniciar essa conversa falando um pouco sobre Funarte e Reconstrução do Brasil. Mas um pouquinho antes, eu queria passar a palavra para Maria, para a sua saudação, e, na sequência, para a Laura. Ei, gente, primeiro queria agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade de estarmos juntas aqui. E uma honra, né, estar nessa roda com vocês, pessoas que admiro tanto. Muito obrigada. Laura, querida. Maria, bom, não preciso falar da minha honra de estar aqui com você, por tudo que você representa. Queria mostrar aqui, olha, a minha placa de rua, Carlos Marighella, que está aqui desde há muito tempo. Enfim, Maria, você está pegando uma bucha, né? Vamos falar a real, é uma grande oportunidade, ao mesmo tempo é uma bucha porque a Funarte foi objeto de uma perseguição política implacável desde o golpe contra a presidenta Dilma, né? E também foi um espaço de resistência inacreditável logo depois do golpe, né? As ocupações da Funarte foram, digamos assim, épicas mesmo, né? Por tudo que juntou de artistas periféricos, de artistas ao lado da democracia, enfim, foi um espaço fundamental naquele momento de susto, de perplexidade que o Brasil passou. No entanto, agora você vai herdar uma instituição em frangalhos, com um orçamento minúsculo, com um orçamento que a maior parte dele vem das emendas parlamentares, o que é um escândalo como política pública, porque coloca nas mãos de parlamentares que não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com os propósitos da Funarte, a tarefa de indicar o que é que vai ser financiado. Então, eu queria propor para você a primeira pergunta: como é que você pretende lidar com esses escombros e reconstruir a Funarte com a importância que ela tem para a arte, para a cultura brasileira e para a integração das culturas, das múltiplas culturas brasileiras? É isso. Ei, Laura, a gente já começa quente, né? Bom, primeiro, que quando a ministra me liga, né, eu não senti como um convite, eu senti como um chamado mesmo, algo que mobiliza. Não sinto como um convite pessoal, não sinto como um convite a uma pessoa,
eu sinto um chamado de um tempo, né, Laura? E eu acho que a gente vai responder, estamos respondendo com esse chamado do tempo. Então, nós estamos, né, como fala a Krenak, sendo convocados, né, estamos inscritos no mundo muito vivo e nós precisamos nos reconhecer como parte dessa constelação de estrelas que cantam, dançam, né, e fazem chover e que, por isso, adiam o fim do mundo. Eu me sinto parte de uma coletividade imensa, né, dessa constelação gigante que se colocou à frente do processo de refundação do país. Então, eu queria, antes de falar da situação da Funarte, queria falar um pouco dos símbolos que representam o Ministério da Cultura. O nosso Ministério da Cultura, como nós conhecemos, né, aquele Ministério de 1985, ele é o símbolo da redemocratização do Brasil. Né? Ele é um marco do processo de redemocratização que não se completa em 85, nós sabemos. Ele é um ato inaugural. E o Ministério ele nasce com essa força, essa potência do que representou a força da cultura contra o golpe civil empresarial militar do Brasil naquele 64, 85. Eu sinto, Laura, que esse Ministério de 23, né, esse Ministério agora que nós estamos de novo reconstruindo, refundando, com outros marcos, com outros pactos, com outros tecidos, né? E eles estão todos colocados na vida política e na vida pública, ele também é este símbolo, ele representa. E acho que a primeira matéria-prima para enfrentar os escombros é a consciência radical desse escombro. É a consciência desse tempo, é a consciência política desse tempo. Quando a ministra me liga, a primeira coisa que ela fala, foi uma conversa curta, mas muito funda, ela fala exatamente isso, né? Como proteger um campo altamente perseguido, atacado, massacrado. Então, nós temos um trabalho em dois tempos. O tempo da urgência, o tempo da emergência, o tempo que não espera, o tempo que precisa de respostas, e por isso a gente precisa de gente que conhece do riscado, como a gente chama, e responde imediatamente. E o outro tempo que coloca a Funarte no contexto da reconstrução do Brasil. O tempo de que as artes, né, e a cultura podem incidir sobre um novo tempo político, um ciclo político, porque a gente não pode esquecer que nós estávamos, antes do golpe de 16, questionando o modelo de desenvolvimento que o país estava tomando. Nós sabemos disso. Então, é um trabalho feito não retomando 16, mas avançando daquele conjunto de reivindicações que já habitavam a vida do país. Primeiro, diria que é um trabalho coletivo. Vocês sabem que a Funarte, no seu estatuto, no seu regimento, trata de que o corpo dirigente, o seu corpo dirigente, como um corpo coletivo, né? É uma experiência de colegiada de direção e que a presidência coordena. Eu acho que nós vamos precisar chamar o povo, né, os artistas brasileiros, né, aqueles que pensam as políticas públicas para as artes, como parte dessa construção, assumir a tarefa coletiva através dessa dimensão colegiada que o próprio Estatuto fala. Nós precisamos assumir a Funarte na sua dimensão nacional, nós precisamos assumir a tarefa de transformar essa instituição que foi se sudestinizando por força da baixa institucionalidade, por força do baixo orçamento, por falta de um corpo servidor que se circunscreveu ao Rio de Janeiro, por uma questão material. Então, acho que a gente precisa assumir o desafio de trazer o povo brasileiro, a gente brasileira, a diversidade das artes brasileiras para dentro da instituição, para que nós possamos promover políticas realmente nacionais com aquilo que somos, com a força, a potência das artes brasileiras, com esse conjunto, né, insurgente que compõe a arte brasileira. Eu tenho insistido, numa tese que assim, foi através da cultura e também as artes, nesse sentido, que povos, sujeitos, territórios se afirmaram, conseguiram superar a colonização, a escravização,
E acho que tem aí uma força que precisa vir para frente, ao mesmo tempo que a gente precisa, como já construímos, aproveitar essa força, essa potência construída como força de reação ao golpe, aos autoritarismos, como agora uma força de construção. Eu acho que a gente vai transformar essa força que resistiu numa força de imaginação política. Então, sinto que temos, ao lado de tantos ataques, de tantos assédios, nós acabamos colocando a cultura no centro do debate. Não é à toa que o presidente Lula trata a cultura desde o debate eleitoral, faz com que a cultura se torne tema. Na posse, o presidente ali do Senado, representando o Congresso, fala de cultura diversas vezes e tem uma convicção de que possamos, assim como no momento da posse, sabe, Laura, em que estava nítido que o povo tinha tomado conta do seu destino, tomado conta da democracia brasileira, né, quando esteve alheio ali a governo, a própria sorte. Acho que é com essa energia popular democrática, de que a cultura tomará posse. E a Funarte precisa estar no centro disso. Posso só pedir para você comentar um pouquinho a questão do orçamento da Funarte? Como é que vai ficar isso? E como é que você imagina aumentar mesmo a dotação da Funarte, se é que isso está nos seus planos? Bom, a gente tem um cenário muito precário, né? Vocês sabem que a gente não conseguiu, vocês sabem que o governo anterior não conseguiu sequer deixar dotação, sequer deixar orçamento para aquilo que nós chamamos que é o duodécimo, né? Que são a execução desses 2 primeiros meses do ano, antes da abertura do orçamento que virá em março. Então, é uma situação de bastante precariedade, não só naquilo que é o investimento, mas mesmo para coisas práticas, né, que a gente chama que é o custeio da instituição. Ao lado disso, nós temos o compromisso de execução das leis de Paulo Gustavo, temos aí o compromisso da execução da Aldir Blanc. Nós teremos um orçamento inédito por força dessa conquista. Então, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, são conquistas nossas, conquista do povo brasileiro, conquista dos gestores, artistas, fazedores, realizadores de cultura. O presidente Lula se compromete com esse orçamento, se compromete com essa execução, o que nós estamos chamando de uma execução inédita. O que nós precisamos fazer aqui internamente, Laura, é disputar esse orçamento, ou seja, reivindicar que parte desses recursos venham para... E essa disputa vem da capacidade de organização, de apresentar, né, um programa, um projeto. Penso que temos condição de fazer isso não sem dificuldade, né? Não estamos nada bem, não se trata de dizer que vai ficar tudo bem, se trata de dizer que estamos num cenário em que é sabida a situação das instituições, das autarquias, das secretarias. Só como um exemplo, 65% dos projetos que são aprovados, né, via lei de incentivo fiscal, a conhecida Rouanet, que é a nossa lei de incentivo fiscal via renúncia, passam pela Funarte. Nós temos um setor absolutamente precarizado para tratar essa questão. Vocês sabem que o edital de pareceristas, ele se encerrou no dia 8 de janeiro, foi no domingo. Ora, nos primeiros dias do ano, ali, né, daqui de janeiro, foi nomeado o secretário de Fomento, né, Enilton Menezes. Ora, 65% desses projetos passam pela Funarte. Isso terá prioridade, a gente vai precisar fazer uma conversa. Então, são temas muito conhecidos, não adianta avançar na reestruturação da Secretaria de Fomento, que precisa, faremos isso, faremos corpo com isso, sem que a gente, ao mesmo tempo e ao passo, requalifique esse setor que chama PRONAC no ambiente interno da Fundação. Qualifique os técnicos, qualifique... Vocês lembram, foi na Funarte, foi um servidor da Funarte que fez o parecer censurando o Festival Internacional de Jazz do Capão. Exatamente. Então, foi por ali por dentro.
Então, essas coisas elas estão muito juntas hoje e elas terão tratamento. Sobre as emendas impositivas, eu queria também comentar um pouco, porque você trouxe, isso está nos nossos relatórios. O que que acontece? As emendas impositivas, quando o orçamento, e hoje está assim, quando o orçamento de qualquer instituição, ele é maior através das suas emendas do que é no seu orçamento próprio, né? Aquilo que a gente chama de orçamento do Tesouro, isso faz com que os parlamentares, ou seja, o Poder Legislativo, tenha discricionalidade sobre a política pública, coisa que é absolutamente inadequada, né? Nós não podemos tolerar. Aliás, acho que nós vamos ter que revisar, né, esse modelo emendas de uma maneira geral. A gente tratou muito das emendas de relator, aquilo que nós chamamos de emenda secreta, falamos muito disso, mas nós sabemos que as emendas, essas que são as emendas impositivas, também causam muitos desequilíbrios quando elas não são tratadas de maneira correta, né? Então, a instituição vai precisar tratar disso. Não, o Poder Legislativo não pode orientar a política pública. O Poder Legislativo, ao contrário, pode ser um aliado da política pública. Eu acho que a gente não precisa prescindir, em caso de emendas, né, que a cultura dispute também recursos de emenda, desde que essas emendas estejam alinhadas. Então, também pensar, né, de como esses recursos podem melhor equipar naquilo que não é a política pública que estrutura a política. Perceba, o nome emenda já fala, é um complemento, é algo que complementa a política pública. Emenda, né? É um acréscimo ao orçamento. Mas nós também precisamos tratar disso, reorientando, reconduzindo o debate, o pacto. E, para isso, a política pública precisa estar transparente, visível, organizada, tratada, porque aí a gente consegue o quê? Mobilizar a sociedade para justamente orientar o orçamento público junto à política pública. Então, será isso? Acho que a gente precisa aproveitar a energia cultura, precisamos continuar em processo de espaço de mobilização, precisamos ter nos espaços da instituição aqueles e aquelas, né, que têm capacidade de promover políticas públicas, dialogar com seus campos, transformar a Funarte numa fundação nacional e, portanto, executar essas políticas com participação social, com a força do campo cultura e, no caso da Funarte, o campo das artes, orientando, obviamente, esses investimentos a partir da apresentação de políticas públicas que possam refundar os pactos. Outro ponto que fala sobre isso, também queria tratar aqui, que nós vamos precisar tratar a Política Nacional das Artes, isso talvez venha em outra pergunta, mas nós não conseguiremos tratar da Política Nacional das Artes sem pacto federativo, sem a relação com estados e municípios. Isso também acho que é algo que a gente vai precisar logo começar tratando. Se pensa, né, o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, ele se torna uma realidade a partir da execução da Lei Aldir Blanc, que vocês acompanharam, uma descentralização inédita, né, para estados e municípios executarem políticas pactuadas, combinadas, articuladas. Isso nos traz, em plena crise, né, um dado tão singular que se torna agora um ativo da reconstrução do Ministério e das políticas públicas, e nós precisamos usar esse exemplo para avançar em outras práticas e outras políticas, e acho que a gente também tem esse ativo, que é a construção com estados e municípios. Muito bom, Obrigada. Maria. E aí, Laura, tem mais algum comentário? Senão eu já vou passar para a próxima pergunta. Vamos nessa. Então, eu queria agora pedir para a gente, eu queria pedir que entrasse a próxima pergunta, Maria, que é do jornalista Mário Magalhães. Fala, Maria. Eu queria te fazer uma pergunta considerando a tua condição de gestora cultural, agora presidente da Funarte, e de atriz, tremenda atriz. A pergunta é a seguinte: na tua opinião, por que os agentes da intolerância, as almas obscurantistas e os partidários do ódio detestam tanto a arte e os artistas? Diga lá, Maria. Gente, vocês estão me pegando assim. Mário é um grande amigo, né? Se tornou um grande amigo.
se tornou alguém parte da nossa intimidade, da nossa família, depois de 9 anos de pesquisa para esse livro, né, para essa biografia, o guerrilheiro que incendiou o mundo e se tornou uma pessoa muito importante para nós, né, para mim, imensamente. Queria comentar, gente, antes de responder a pergunta, porque acho que estou um pouco emocionada. Vocês sabem, né? Eu nasci em 1976, plena ditadura militar, meu pai estava preso, Clara, minha avó, exilada, e meu avô havia assassinado. Então, assim, eu nasci em plena efervescência desse... E eu queria comentar, assim, como é que eu me torno atriz, né? Eu nunca tive vida fora da política, nunca pude ter vida fora da política, mas, obviamente, a política é um espaço, para mim, de bastante violência. Muito duro, né? De muita... E foi na gestão pública, justamente, em que eu pude juntar essa ancestralidade política e de luta com aquilo que é o meu fundamento, que são as artes, né? Que foi o lugar onde eu podia, ali, quando criança, aplacar um pouco as dores, né, dessa infância tão atravessada pelas brutalidades. Então, essa pergunta não é uma pergunta qualquer. As artes, né, são esse espaço em que nós, sujeito, primeiro somos reconhecidos como sujeitos e articulamos, né, a nossa dimensão de singularidade ao nosso ethos coletivo, à nossa comunidade. É onde a gente consegue, de maneira materializar, né, o campo do simbólico, né? E isso tem uma força imensa de responder aos diversos, imaginar caminhos para além do que está dado, né? Tem uma dimensão quase transcendente na arte, né? Eu digo que tem uma coisa, essa transcendência que não é colonizadora, porque justamente ela abre muitas possibilidades. Mas falando do campo objetivo, como o Mário pergunta, então, eu trago primeiro essa emoção para falar da força e da experiência do que pode um povo, quanto a sua cultura e, portanto, as artes são tratadas de modo central, comprometido, radical, né? Colocando e dando à sua gente as condições de fruir, acessar, produzir esse direito, né? Então, inscrever a cultura como um direito tanto constitucional, mas declarado aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E acho que essa é a grande tarefa do século XXI, é trazer a cultura para o centro da política, para o centro dos pactos coletivos, para o centro da força e da potência do que é esse campo tão importante para a produção de civilidade, comunidade, convívio, para a formulação de sociedade. Do ponto de vista objetivo, político desse ciclo, né, eu tenho insistido, gente, que seria impossível colocar um projeto de ódio, né, um projeto que mobiliza sentimentos de violência extrema, de ódio, sem que tivesse uma estratégia de aniquilar, golpear aquilo que representa o pensamento livre, né? Então, todas aquelas dimensões que representam as liberdades, elas precisaram ser tratadas como inimigas. Então, a educação, a cultura, a pesquisa, ciência. Então, em algum momento, bem pouco tempo, eu acreditei que a direita tradicional brasileira, a direita liberal brasileira, estava sendo, digamos assim, tratada como linha auxiliar do bolsonarismo ou da extrema-direita. E, obviamente, isso durou 2 minutos, porque claro que não. Na verdade, um projeto ultra-neoliberal, para que ele seja colocado em prática numa sociedade, jamais um povo votaria, né? Jamais um povo deliberaria, decidiria por uma agenda ultra-neoliberal que depõe contra direitos, que depõe contra democracia, que avança em segregação, que avança em processos de desigualdade. Então, o bolsonarismo, que é a marca da extrema-direita no Brasil, faz?
ele justamente se ocupa desse maquinário, primeiro de ódio, de desestabilização institucional, de produção de fake news, né? De aniquilamento de reputações, usa o maquinário do Estado para destruir o que é comum. E, obviamente, ele só pode fazer isso interditando a capacidade de participação social, a capacidade de pensamento, a capacidade de diálogo e, portanto, apresenta na vida pública, criando uma espécie de cruzada, né? Um processo de neocolonização para tudo aquilo que pode nos tornar multipoli, diversos e etc. E, portanto, artistas, intelectuais, fazedores de cultura, essa gente, né, que é capaz de mudar a consciência, se tornam grandes inimigos. Isso não é novo, isso acontece nos processos autoritários em todo o mundo, mas acho que é um processo de aniquilamento mesmo do pensamento, é um processo de colonização, é um processo quase de catequização, é uma nova catequese, é uma nova colonização, e os elementos eles são conhecidos: perseguição, censura, aniquilamento de reputação, produção de mentira, monocultura do pensamento. Tem essa ideia, né, de trazer a religião para a produção de monocultura. Então, enquanto nós somos poli, múltiplos, diversas, essa gente, né, brasileira tão poli, múltipla, vai sendo circunscrita a uma catequese, a uma cruzada monocultura, e acho que é isso que a gente está enfrentando agora. Acho que é uma nova... É uma cruzada. Eles apresentaram uma cruzada e nós, com nossa brasilidade, acho que a brasilidade tem aí um componente muito importante de insurgência, e acho que a brasilidade, nesse sentido, é até maior do que o Brasil, né? E é esse swing, esse jeito, essa força que nos fez, como povo, chorar nossas dores, dançar nossas derrotas e também celebrar nossas alegrias. Então, é com essa energia que nós vamos refundar o país. Obrigada, Maria. Eu acho que, assim, a gente começou quente, né? Mas a gente avança. Dando sequência, eu acho que a gente tem tudo a ver com o que você falou, essa discussão da Funarte e a relação dela com as lutas sociais, né? Que ela é fundamental, pegando o gancho do que você já deixou como pista. Eu queria passar para o Sato, que tem uma pergunta para você. Sato, querido, fotojornalista, comunicador, educador, militante das artes, jornalista livre, por favor. Tudo bom, Maria? Nos conhecemos rapidamente na posse do Ministério da Cultura. Eu fiz uma foto sua com o Remédio da Democracia e tudo. Acho lindo esse momento em que você falou sobre a ligação entre a arte e os direitos humanos. Acho que está muito relacionada. Acho que é uma coisa se dimensiona com o outro, né? Tanto a arte e os direitos humanos. E nesse momento em que a Funarte esteve nesse buraco, né? Acho que ela sobreviveu, pelo menos aqui, eu vejo muito pelo que eu vivi aqui em São Paulo. Os artistas e os agentes de cultura que mantiveram a Funarte funcionando e trazendo novas perspectivas de ideias e pensamentos sobre cultura foi a cultura periférica, né? Aqui em São Paulo, a periférica, o periférico que eu diz é fora do centro, né? Essa cultura periférica traz um poder imenso de contraposição a esse momento que passamos, né? Com o governo Bolsonaro e tudo. Então, a minha pergunta vai nesse lugar, né? Essa cultura periférica que traz uma força de territórios, né? Sempre ela se forma através de territórios que estão nesses pontos periféricos, pelo menos aqui de São Paulo, mas em outros lugares a gente percebe que também
tem, e como que a gente pode trazer, a Funarte trazer uma possibilidade em que esses territórios sejam fortalecidos e que o caminho entre a Funarte e esses artistas periféricos, e esses coletivos periféricos, e esses territórios periféricos, seja de mão dupla. Não só trazendo para a Funarte, mas que a Funarte também possa fortalecer esses territórios, e essas ideias e esses pensamentos periféricos. Bom, acho que isso tudo começa de uma decisão, e essa decisão está tomada. Eu acho que a gente vive um processo em que a gente chama um grito, né? Periféricos do mundo univos. A gente está falando das periferias dos territórios, mas a gente está falando de cultura negra, né? A gente está falando dessa cultura negra que conseguiu se insurgir onde, né, a comunicação oficial trata as periferias do jeito que trata nos jornais do meio-dia, né? Como territórios de crime, como territórios de sujeitos, né? Onde só tem violência, e a cultura vai ali dando banho, dando show e mandando a letra, né? Literalmente, mandando letra, mandando rima, né? Mandando a música, mandando passinho. Mas essa dimensão periférica, ela não se dá apenas, né, na sua dimensão territorial. Ela está falando do periférico, que é sermos periféricos no mundo, né? Sermos, né, o sul global, sermos mulheres, né, ou seja, maiorias minorizadas, sermos, né, infâncias, sermos indígenas, sermos... Então, acho que as periferias que habitam aquilo que a dimensão ainda colonial brasileira, né, na sua formação europeizada, né, como nasce aí o processo das instituições. Vou brincar um pouco com Marighella. Marighella dizia que a democracia brasileira tinha um defeito de origem porque ela tinha um conteúdo de elite. Então, fazendo uma provocação e um diálogo, as nossas instituições, inclusive formadoras de arte, elas têm esse conteúdo de elite, né? Nós, são instituições importantíssimas, seja universidade, Funarte, etc., mas os conteúdos da democracia brasileira são conteúdos de elite. Então, que nós, ao disputarmos essas instituições, nós precisamos respeitá-las, ampliá-las, mas, obviamente, a gente está fazendo uma disputa de conteúdo. E quando a gente faz um processo de decolonização, a gente não está fazendo apenas... A gente não vai fazer uma substituição dos cânones. A gente vai pegar os cânones e dialogar com eles. É mandar letra em cima deles, é mandar rima em cima deles. Então, e esse trabalho se faz com uma decisão como política, e eu acho que essa decisão está dada. Acho que quando o presidente Lula sobe a rampa naquela cena, ele dá a letra, né? Quem quiser que corra, né? Então, assim, acho que a gente tem que subir a rampa com o presidente Lula. Aquilo não pode ser apenas uma formalidade. Isso precisa se dar em todas as instituições, isso precisa se materializar em todas as instituições como símbolo, mas como práticas, como políticas, como programa e como ação. Então, acho que não é uma resposta que eu dou aqui simplesmente, mas acho que é uma resposta que nós teremos que dar diariamente, né? Diariamente em todas as políticas. Por outro lado, isso não se dá sozinho. A Funarte sozinha, não porque ela esteja precária, nos escombros, por todas as críticas que a gente vai fazê-la, é porque não é papel da Funarte fazer isso sozinha. A capacidade de articulação institucional entre universidades, entre entes federados, entre instituições, ele vai ser fundamental para o sucesso do feito, né? Então, a primeira coisa é integrar a Funarte ao próprio sistema MINC. Muitas vezes essas autarquias vinculadas, elas estão apartadas do sistema da unidade centralizada, né, ministério. Então, isso vai se dar num ambiente também político, de relação institucional, de relação interna, externa, né? E no momento em que o Brasil também não vai nos esperar. Ou seja, o Brasil não vai esperar que as instituições funcionem. As instituições vão ter que correr atrás, né, daquilo que a gente conseguiu como feito. Então, eu não estou fugindo da pergunta, não, porque eu não fujo mesmo, viu, gente? Mas é porque isso vai se dar
não é algo que se diz, né? É algo que se faz, né? É algo que precisa se manifestar desde a primeira decisão. Isso se dá numa decisão de apresentação, por exemplo, do corpo dirigente da instituição, no diálogo com a sociedade, com o diálogo com as instituições. Oxalá, né? Ontem foi dia de Senhor do Bonfim, hoje é sexta-feira, Oxalá aqui na Bahia, e Oxalá tenhamos força, energia, porque coragem não nos falta, né? Para enfrentar. Ninguém quer deixar o entulho autoritário por debaixo do tapete. Eu não estou aqui para deixar o lixo da história para debaixo do tapete. Então, nós precisamos mesmo, sabe, e isso se dá numa reunião de forças, mobilizar essa energia coletiva e colocá-las por dentro das instituições, entendendo que as instituições sozinhas, elas também não respondem. É um dentro e fora o tempo inteiro, né? A sociedade, ela vai avançando e as instituições, elas precisam poder capturar essa energia e apresentar aquilo que ela precisa fazer, que é política pública, né? Então, coragem não nos falta. Precisamos reunir as condições materiais, como é da primeira pergunta, a provocação de Laura, para fazê-lo. E isso a gente vai precisar de todo mundo. Muito bom. Eu queria aproveitar esse gancho e trazer a Dinha, escritora, comunicadora de Jornalistas Livres, que está aqui também, para fazer uma pergunta que embarca nesse mesmo gancho. Dinha, por favor. Oi, gente. Bom dia, Maria. Prazer te conhecer, viu? Aproveito para agradecer aqui também de novo sua presença. Bom, eu sou escritora, né? E eu sou editora e moradora da periferia, né? Aqui de São Paulo. Eu faço parte também de um coletivo de mulheres que se organizam em torno da literatura dentro da periferia. E aí a minha pergunta vai nessa linha, sabe? Porque eu vi lá que a Funarte tem diversos eixos, mas não contempla a literatura. E a literatura brasileira, ela é extremamente potente. Ela é tão potente que acho que a partir da segunda geração ali dos modernistas, se começou a influenciar os autores e as autoras africanas de língua portuguesa. E no movimento de que a gente aqui passou que lá, na verdade, eles passaram a ter acesso às nossas obras produzidas aqui no Brasil, e a partir dessas obras, sabe, a revolução, as revoluções ali, elas foram, as que já estavam semeadas, elas foram potencializadas, e outras falaram, nossa, a gente pode ser independente, a gente pode se espelhar no Brasil, e eles fizeram muito melhor, né? Porque aqui no Brasil foi aquela coisa morna, eles foram, né, para o ataque, para a guerra mesmo, de descolonização. Mas houve um grande papel da literatura nos e nas artistas de lá. E hoje a gente recebe de volta essa influência, né? Então lá se fortaleceu uma literatura com a ajuda da nossa. Agora a gente recebe de volta as influências desses autores e autoras. Então, assim, para dizer que somos muito potentes, o Brasil é demais no campo literário. Então, é isso, assim, essa primeira parte. Eu queria que você refletisse aqui com a gente, né? Um pouco, né? Eu sei que você foi coordenadora, mas como, né, presidente, você está chegando agora, refletisse um pouco sobre essa ausência da literatura. E refletisse pensando nisso, nessa importância que nós temos na baita produção que a gente tem, e a gente tem em todos os setores, Maria. Você deve saber disso, muito provavelmente. Eu estou falando, mas você sabe disso. A gente produz literatura desde que nasce, a gente ouve literatura, e o Brasil passou por um momento em que as pessoas nas periferias passaram a produzir sua própria literatura, a serem sujeitos, né, dela, tanto na escrita, quanto tanto no ato de escrever, quanto na representatividade ali, a gente agora é sujeito, a gente é sujeita, né, ali, dentro daquele texto. Mas
isso ainda não consta, né, da estrutura ali, e eu queria saber se você já pensou nisso, se você consegue refletir em quais são as possibilidades, né? Considerando que literatura está em tudo, em todas as outras artes, inclusive, mas não está aí como eixo temático dentro da Funarte. É isso. Olha, quando o presidente Lula esteve aqui em Salvador, no ano ainda de 21, agosto de 21, eu dei um quadro, eu dei alguns presentes para o presidente Lula, viu, gente? Primeiro dei um quadro, assim, Arte dá Trabalho, vou comentar isso daqui a pouco, e demos para ele um presente, que era um quadro, um cartão, que continha os dizeres dos heróis, né, dos mártires de Búzios, e dizia assim: a memória, direito de um povo, refunda sonhos. Então, a literatura, eu nem vou ficar falando, né, assim, Dinha aqui na nossa frente, mas a gente sabe a força da literatura, que é a força do que significa um povo contar a sua história, né? Então, se a gente não levar isso de maneira radical, né, e a gente precisa contar, sobretudo, a história daqueles que foram vencidos, dos derrotados, e acho que essa é uma agenda inegociável, né? A agenda falaria aqui do acervo, da dimensão de tratar memória, de tratar acervo e tratar história, literatura, história, uma maneira do povo contar a sua história. E nós sabemos a força disso, e nós sabemos, né, Dinha, onde é que está aí o nó da questão. Que histórias a gente fica ouvindo a vida inteira. Então, eu não preciso nem dizer da força dos slams, dos saraus, do rap, né? Do cordel, né? Então diante de Dinha, não preciso contar essa história. Vou contar de onde é que eu venho. A minha primeira experiência de gestão, ela é na Fundação Cultural do Estado da Bahia. Eu sou convidada em 2015 a integrar, a construir a Política Nacional das Artes. Então, meu primeiro convite à Funarte é em 2015, para ser a coordenadora de teatro, porque eu era coordenadora de teatro justamente da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que é uma fundação que passa na Bahia a ter a responsabilidade de promover política para as artes, quando a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, ela se reparte. Então, a gente tem uma Secretaria de Cultura e outra de Turismo, e quanto dessa Secretaria de Cultura em 2007, a Fundação Cultural, ela passa a ser uma Fundação das Artes. Em 2011, numa reforma administrativa, o secretário da época, Albino Rubim, que é um intelectual, escritor, pesquisador, uma figura importantíssima para nós, ele, então, nessa ideia de reforma administrativa, ele traz, Dinha, justamente para a Fundação Cultural da Bahia, Fundação das Artes da Bahia, a literatura, que, como no Ministério da Cultura, estava num locus institucional de produção de livro e leitura. E nós, então, naquele momento, tínhamos a convicção de que tínhamos que defender a literatura como a arte da palavra, e não vinculada a uma política de livre leitura. Tá? Então, nós somos um movimento que reconhece a literatura como a arte da palavra, inclusive como uma arte que não se manifesta muitas vezes no livro. O livro é um suporte, a leitura é um dispositivo importante de emancipação de cultura, mas a literatura tem modos de se dar que muitas vezes não estão. Então, eu tenho um absoluto acordo, não de hoje, de mais de 10 anos. Então, venho desse movimento de sociedade civil, ou como gestora, que tem convicção, e convicção nessa ideia. E essas políticas podem estar integradas, articuladas, transversalizadas, mas ela precisa estar na Funarte. Outro ponto. A Funarte, ela é uma instituição de 1975, vai fazer 50 anos nessa gestão, então a nossa cinquentona Funarte, anterior aí ao nosso Ministério da Cultura, ela nasce dos antigos institutos de artes cênicas, tá? Então ela nasce do INACEM, dessa ideia de artes cênicas. Portanto, nós tivemos majoritariamente à frente da Funarte figuras do teatro. Mas mesmo tendo, né, na história da instituição, essas figuras, vai acabar, mas eu vou terminar antes. Só para não perder o raciocínio, nós tivemos
essa ideia de um centro de artes cênicas. Então, hoje, nas linguagens, nós temos 3 centros. O Centro de Artes Cênicas, o Centro de Música e o Centro de Artes Visuais. Só que é inadmissível, né, que nós tenhamos um Centro de Artes Cênicas. Nós precisamos ter um centro de dança, de circo e de teatro. Essas artes, elas não são artes cênicas, elas são sim artes da cena, são artes presenciais, mas elas têm as suas práticas, elas são linguagens distintas e têm interlocuções, né? Elas reivindicam políticas distintas. Daí que, para mim, né, radicalmente, acho que a gente precisa ter as 6 linguagens na Funarte. Não digo audiovisual, porque tem a sua secretaria própria, tem a sua agência de cinema. Acho que não, né, que a gente pode transversalizar com o audiovisual de outras maneiras, mas a Funarte deveria assumir e acolher as 6 linguagens: circo, dança, música, literatura, teatro, né? Então, tem um acordo total, não temos nenhuma dificuldade. Hoje, na Secretaria de Formação, Livro, Leitura e Literatura, está a literatura. Hoje, o secretário anunciado é Fabiano Piúba, ex-secretário do Ceará, uma figura impressionante. Acho que e talvez a gente, pela primeira vez, Dinha, tenha a condição real, né, por entendimento. Acho que a gente não tem mais dúvida sobre isso. Agora, o que nós precisamos é criar as condições formais e materiais para fazer, não esse sombreamento, mas esse trânsito, né? Não acho que são coisas que se sombreiam. Sobretudo quando a gente começar a tratar, né, como o Sato fala, das periferias, que muitas vezes não têm a sua literatura através dos livros, né? Então, se a gente incorpora uma diretoria de literatura que possa tratar justamente, né, desse conjunto de práticas e de políticas, inclusive, né, tratando os saraus, tratando os slams, tratando esses lugares como arte da palavra, e óbvio, né, internacionalização da literatura, né, tratando aí de memória, acervo. Acho que a gente seria o ideal. Eu acho que a gente tem condições hoje políticas para fazer essa disputa, esse debate. Nós precisamos construir as condições materiais. O Sato quer fazer um comentário, e aí eu queria acabar, depois do comentário do Sato e o devolutiva de Maria, eu queria encerrar esse bloco e pedir para a gente chamar o próximo bloco já no link que está no chat. Tá? Pode ser? Sato, querido? Maria, não, achei ótimo sobre os seis eixos e tal. Existe um outro eixo que não foi falado, que eu acho super importante, que vem da cultura periférica, que vem do hip-hop, que é o grafite, e que tem uma importância gigantesca na discussão, na criação de pensamento tal, hoje em dia. A Funarte, aqui de São Paulo, eu falo pelo conhecimento que eu tenho daqui, eu não sei as outras Funartes e tal, tem sobrevivido também com várias residências de artistas de rua. E quando eu falo arte de rua, tá, além do grafite, o grafite está incluído nele, arte de rua também se fala em performance, mas também se fala em intervenções urbanas, em ações diretas, que ligam a arte, muito mais a arte com os direitos humanos, né? Como que a gente pode também entender que a Funarte vai continuar embarcando também essa vertente das artes visuais que tem sido tão importante nesse momento, assim? Eu acho que não há dúvida, Sato. Assim, agora a hora, gente, ocupa tudo, né? Eu vou falar uma coisa muito linda, né? Quando veio o golpe, vocês sabem, eu fui exonerada da Funarte em 12 de maio, o mesmo dia em que a presidenta Dilma foi afastada, né? Então eu tenho ali essa exoneração no mesmo dia. E o que aconteceu no 15 de maio, né, 3 dias depois dessa exoneração, quando o presidente Tampão, o presidente golpista, ou como a gente queira chamar, tomou posse, um dos primeiros atos dele foi extinguir o Ministério da Cultura. E num movimento rápido, né, no 15 de maio já, eu estava ali levando minha carteirinha funcional
e já tinha ali amigos aliados ocupando ali o Gustavo Capanema, e em poucos dias, em todas as capitais e cidades médias do Brasil, as sedes do Ministério da Cultura estavam ocupados, né, sedes ocupadas por esse movimento. E aí Francisco Bosco, que era o presidente da época, nosso amigo, ele dizia que ele se sentia um presidente ocupante. E eu trago essa mensagem, eu me sinto uma presidenta ocupante, essa ocupante que vem desse sentimento de ocupação, a gente só ocupa o que a gente ama, respeita, admira. Me sinto, né, parte desse movimento que reivindicou o Ministério da Cultura, que reivindicou as suas agendas, e eu acho que é com essa responsabilidade, né, de ir com muita gente, sabe, Sato? Ser ocupante desse cargo. Eu não sou uma presidenta convidada, sou uma presidenta ocupante por amar, né, por a política como esse espaço do amor, né, a partilha e da comunidade. Eu acho que a gente tem, não há dúvida, né, de que isso se dará. A gente tem que botar fé nesse novo ciclo político e nos sentirmos parte, porque a história pode não nos dar outra oportunidade se a gente não fizer desse momento um momento nosso. Laura? Fechada, querida. Eu queria falar uma coisa, ainda emendando na pergunta da Dinha, que eu acho fundamental, que é o seguinte, eu acho que valorizar a literatura é ainda mais importante quando a gente tem exatamente no campo que estava destruindo a arte, destruindo a cultura do Brasil, uma narrativa baseada num livro, que é a Bíblia, né? Quer dizer, é muito importante essa disputa cultural que está acontecendo, porque empoderar esses falantes, essa literatura periférica e tal, também pode ser uma resposta a esse discurso monolítico, imposto de cima para baixo, eu nem chamo de acho que não é uma questão de religião, mas por essas forças reacionárias que se apoiam numa leitura específica de um livro da Bíblia. Então, acho que é muito importante essa diversificação, esse conceito da floresta mesmo, que você colocou, né, contra a monocultura, e eu acho que na literatura isso é ainda mais urgente, né, porque muitas das pessoas que estão fazendo a contranarrativa nas periferias começou a ler pela Bíblia. Então, eu acho muito fundamental a gente valorizar esse discurso que está saindo, muitas vezes, como a música americana saiu a música negra americana saiu das igrejas evangélicas, hoje a gente tem um discurso contra-hegemônico que está saindo exatamente de quem foi alfabetizado e começou a ler e começou a escrever. Bom, não precisa falar, Mano Brown é um exemplo claro disso. Então, eu acho que tem uma conversa que talvez essas pessoas possam fazer de maneira muito mais hábil com essa monocultura religiosa do que a narrativa que vem das universidades, que vem desses outros lugares, né? Não sei, uma viagem aqui, mas que eu acho que pode ser... Eu acho que Laura, já é mais um comentário do que uma pergunta, né? Eu acho que eu acho que... Gente, olha, só comentando, já que é um comentário, a gente vai ter que devolver a laicidade do Estado, né? Acho que a gente vai precisar fazer uma... Veja, eu venho de uma tradição, de comunistas, né? Comunistas ateus, que ali, né, Marighella, em 46, né, na Constituinte de 46, defendeu a laicidade do Estado, então está ali naquela Constituição, a laicidade do Estado, e ao mesmo tempo em que, ao lado de Jorge Amado, debateram e reivindicaram a liberdade de culto. Ou seja, a gente vai precisar defender a laicidade do Estado para garantir a liberdade de fé.
Então, eu trago esse comentário com um pouco essa perspectiva. A gente vai precisar garantir laicidade, a gente vai precisar garantir liberdade para que justamente a nossa floresta brote, né, dessa monocultura. Destruíram tudo, né? Entregaram um grão transgênico, né, para aquilo se proliferar numa monocultura, e a gente está dizendo assim, gente, vamos ali pegar, né, as nossas sementes ancestrais, né, as nossas falas, as nossas danças, os nossos corpos, né? Como diz Krenak, né, o futuro é ancestral, e a gente vai ter que recorrer a esse conjunto de repertórios para guiar nosso destino, né? Acho que a gente é um povo que está aí com destino, o coração assim na mão. Então, tenho essa convicção de que a gente tem essa ancestralidade que vai guiar o nosso futuro, e vamos precisar dessa energia para fazê-lo. Eu digo que a gente vai precisar muito dessa capacidade de articulação, né? Nenhuma instituição, ela sozinha, será capaz de mover o conjunto de força que a gente vai precisar colocar na vida do país. Então, vocês percebam que a maior parte das perguntas, elas falam de uma articulação, né? Um movimento que vai precisar ser o tempo inteiro transversal, multitudinal, né? Dialogando com muita gente para ir apresentando saídas diversas a problemas comuns. Então, acho que é mais esse comentário do que exatamente, acho que Laura faz uma provocação mais do que uma pergunta. Perfeito. Então, assim, avançando para o terceiro bloco, a gente vai falar um pouco agora de Funarte e políticas públicas. E aí eu queria chamar uma pergunta, né, uma pessoa que fez uma pergunta para você, que é o Paula Ribeiro. Oi, Maria. É muito bacana poder estar mandando essa pergunta para você agora. Eu vejo, assim, grandes desafios para a gente na área da cultura. E para atender esse Brasilzão grande que a gente está precisando reconstruir, eu vejo o desafio da escala, da gente conseguir chegar a muito mais pessoas. Vejo o desafio do acesso e o desafio da linguagem. Como que você está pensando assim nessa reconstrução da Funarte, pensar projetos que envolvam as regiões mais distantes e também as periferias das grandes cidades do Brasil? Muito bacana. Paulinha, querido amigo, né? Nós nos acompanhamos há muito tempo. Bom, eu acho que a gente tem uma tarefa, muito já foi dito aqui, esse desafio da escala, o desafio da nacionalização, o desafio de reconhecer a cultura como direito de fruir, acessar e também produzir, com esses componentes todos, diria, né, que vai desde a formação, memória, produção, difusão. Gente, a gente tem um problema na internacionalização da arte brasileira, a gente não tem um programa. Então, veja que a Funarte tem um problema de fundo, que é acervo, memória institucional. Boa parte do que a Funarte fez ao longo da história nem é conhecido. Programas descontinuados, até essa coisa que é a internacionalização das artes. Um país, uma nação não pode ser sétima potência econômica, sexta, sei lá, se não tiver potência cultural, se não for reconhecido como uma força cultural no mundo. Então, os desafios são imensos. Mas o que a gente tem como desafio? Meu Deus! Desculpa, o celular caiu. Mas o que está colocado? O que está colocado? É apresentar à sociedade brasileira uma política nacional para as artes. Isso que está sendo dito e redito o tempo inteiro volta, né? Quando eu fui para a Funarte, em 2015, eu fui participar da construção dessa política. O que é essa política nacional das artes que todo mundo diz? O que seria apresentar para o Brasil uma política nacional para as artes? Né? O que é isso? Né? Qual é o formato que isso tem? Eu sinto que esse é o desafio, essa tarefa, é traduzir na política pública o que seria visibilizar, colocar na mesa, né? Não nos escondidos do que cada um pode fazer, o que acha melhor e oportuno para o campo das artes. Eu tenho algumas hipóteses, né? Eu não queria adiantar aqui, porque isso não se faz sozinho, isso se faz com a força de um ministério, isso se faz com uma ministra, isso se faz... isso é uma política de governo, né? Isso é uma política de Estado maior, até, desculpem.
mas o que acho que a gente precisa apresentar ao final de um período é justamente a tradução disso que nós sabemos, né? Uma política nacional das artes que reconheça que o direito à cultura e às artes é um direito e, portanto, deve chegar em todos os lugares, que precisa fazer com o reconhecimento da dimensão, a força e da pluralidade do que somos. E como diz a presidenta Dilma, ela falava muito isso, uma política pública só é política pública quando ela é alcance. Até ela, se ela não tem alcance, ela é uma experiência, ela é um projeto, ela é uma ação, né? Isso está em várias escalas, mas uma política pública, ela se dá se ela tem alcance, se ela tem orçamento, se ela tem institucionalidades que a garantam. Nós acumulamos muito nesse tempo, né? Eu já falei disso aqui um pouco. Nós acumulamos essa ideia do sistema, nós acumulamos a ideia de um pacto federativo, de divisão de responsabilidades. Nós entendemos que a cultura, ela precisa funcionar em sistema como se fosse uma espécie de SUS, né? Em que estados, municípios, e como a educação, né? Em que estados, municípios e União saibam suas responsabilidades, mas diferente desse ambiente da educação, o Estado não é o promotor da cultura. O agente cultura, o agente cultural, ele é parte da política pública, ele é meio. Então, está aí a grande diferença da cultura, e agora tramita, inclusive no Congresso Nacional, um projeto de lei de autoria da deputada Áurea Carolina, Benedita da Silva assina esse PL, Túlio Gadelha. Então, um projeto de lei nascido no Congresso, agora na Comissão de Cultura, que foi muito importante nesse período de resistência ao governo Bolsonaro, e é o novo marco regulatório do fomento à cultura. Esse projeto de lei, ele reconhece o agente cultura como meio pelo qual a política se manifesta, né? Então, ele é parte da política pública. Há ideias, por exemplo, de ter na cultura, como a gente tem, né, o agente comunitário de saúde, de ter o agente comunitário, por exemplo, da cultura. A gente, né, então, tem ideias que vão se manifestar primeiro desse acúmulo daquilo que a gente conseguiu construir coletivamente como síntese de recomposição de um campo. Então, a gente também não volta lá para 15 nem para 16, a gente parte avançando, né, de muitos lugares. Então, sinto que o que a gente precisa entregar ao final de um período, né, não estou falando nem ao longo de 4 anos, mas talvez antes, é o formato dessa política nacional das artes, entendendo o sistema, entendendo os entes federados, as responsabilidades, cultura como direito, entendendo, né, o agente cultura como mediador dessa política e não o beneficiário da política, como quer a extrema-direita, dizer que se mama, que é etc. e etc. Ou seja, não é um agente. Aquele investimento não é feito no agente cultura, o investimento é feito na cultura, é feito para chegar ao cidadão e à cidadã brasileira. Então, são com esses elementos que a gente vai inaugurar esse tempo, né? Vamos, mas com respeito, né? Mas com desafios enormes desde o restabelecimento da memória institucional. Se a gente entra hoje no site da Funarte, gente, às vezes a gente não consegue uma informação sobre programas, né, descontinuados. Ontem eu dei uma entrevista, me perguntaram sobre o projeto Pixinguinha, projetos que estão na memória coletiva, né? Como podemos descontinuar projetos assim, programa dessa maneira? Então acho que a gente precisará, desde o restabelecimento da memória institucional, proteção a servidores que foram perseguidos, né? Reorganização institucional, recomposição institucional, até a apresentação dessa política com respeito a tudo isso que foi tratado aqui. Olá, a minha pergunta é, como a Funarte, o MINC, pode, além de fomentar a produção de arte nas periferias, a partir delas até as centralidades, pode contribuir para a livre circulação do público, seja o público da periferia acessar o centro, seja o centro acessar a cultura produzida na periferia, e que isso seja garantia de continuidade também. Henrique,
A gente começa do que a política pública vai, para como a Funarte interage com os fazedores de cultura e agora como a Funarte traz os consumidores de cultura. E aí, como é que a gente provoca isso? Essa é a nossa última pergunta e depois talvez alguns comentários dos meninos que estão e meninas que estão aqui. Queria que você respondesse, Maria. Olha, vocês sabem, né? Eu ainda não estou presidenta da Funarte, eu ainda não fui nomeada, eu estou anunciada, mas eu estou vereadora da cidade de Salvador, né? Me licenciarei do cargo para cumprir essa tarefa. É com muita honra, mas também, assim, agora, né? 6 anos depois eu volto para a Funarte, tendo me filiado a um partido, tendo passado por uma eleição municipal, tendo passado por uma eleição a deputada, enfim. Queria trazer uma coisa aqui que julgo muito importante. Tem algumas questões que nós vamos precisar trazer para a dimensão, quando a gente vai entrar nos territórios, que a gente vai precisar trazer para as cidades. E quando eu estou falando de cidade, eu não estou falando que a União vai se abster de tratar os problemas. Eu tenho convicção, eu tinha, né, em 2020, quando me candidatei a vereadora da cidade de Salvador, eu tinha convicção que nós seríamos uma frente nas cidades, em todas as cidades, por democracia. Uma querida amiga, né, Luna Zaratini, que agora tomara posse como vereadora de São Paulo, ela dizia que a gente ia ter naquele momento, naquele 20, de juntar o buraco da rua com o buraco do Brasil, né? Que a gente ia ter que juntar essas duas dimensões. E eu tenho convicção que a democracia, né, a dimensão dos direitos, do acesso, eles precisam ser realizados dentro dos centros, dentro das cidades, né, sobretudo naquilo, em práticas articuladas. Nós precisamos nos reconhecer como uma república federativa, né? A República Brasileira, ou seja, a coisa pública do Brasil, ela se dá em responsabilidade partilhada entre os entes federados. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade. Não falo sobre o marco eleitoral ou a eleição como um marco formal. Eu estou falando como um processo de organização de que as cidades devem se preparar com o que vai acontecer em 24. Eu acho que vai ser muito importante que a gente se prepare para que a efetivação das políticas se dê nos municípios, agora, já imediatamente, sem espera, mas que a gente esteja muito atento, porque, por exemplo, todo equipamento cultural, né, precisa estar articulado, por exemplo, com um projeto de mobilidade urbana. A gente tem um teatro aqui em Salvador, que é um grande teatro, que é o Vila Velha, que é um teatro histórico, e a gente não tem nenhuma articulação dessa gestão, e aí eu não estou falando dos gestores, mas, por exemplo, com quem organiza o transporte público, né, o modal de transporte. Essas políticas, elas precisam andar juntas. Ao lado de teatro tem que ter comércio, né? Tem que ter bar, tem que ter gente andando na rua depois que o espetáculo acaba. Isso fala sobre segurança pública, isso fala sobre gente na rua, ocupação do espaço urbano. Nós precisamos que as cidades façam um mapa e que tenham equipamento cultural em todos os territórios. Nós lemos recentemente, né, um projeto que chama Quali Salvador, né, que é um projeto que fala da qualidade do ambiente urbano aqui em Salvador. E é muito diferente o que acontece em territórios que têm equipamento cultural oficial e onde não tem equipamento cultural. Então, essas coisas precisam andar casadas. E essas coisas não serão respondidas pela Funarte no estrito senso. A Funarte, ela precisa ser responsável por colocar na vida pública de que um determinado componente, arte, diversidade, elas sejam incorporadas às políticas. Mas nós não vamos poder resolver a questão fora da nossa capacidade de articulação e colocar uma opinião na vida política de que isso se resolve nesse sistema que a gente está tratando. Então, a cultura, ela precisa andar junta com os outros direitos, que são o direito à moradia, o direito, né, à mobilidade urbana. A democracia se faz quando os direitos se encontram, né? E é nessa perspectiva que a gente deve caminhar a nossa gestão.
Olha, eu quero só agradecer, dizer que meu coração ficou cheio de amor com as respostas e com as perspectivas, e apontar, né, que tem aí uma constante, né, que a periferia grita pela presença, pela participação, e quando você fala na questão dos territórios, eu acho que, de repente, vale a pena investigar, né, como movimentos sociais têm lidado com a questão da territorialidade, porque uma coisa são as cidades, mas para chegar na periferia, essa que está gritando, dizendo estamos aqui, produzimos e merecemos, e é nosso direito também, né, fazer parte de tudo isso, talvez a gente precise ainda pensar em microinstâncias para acompanhar e fazer essa ponte. E só agradecer mesmo, feliz demais de estar aqui, e a Laura tem razão, foi muito boa mesmo, você arrasou. Bom, eu queria agradecer também, para mim é uma honra, uma grande honra. E assim, a Funarte, eu tenho 50 e poucos anos, né? A Funarte sempre foi uma coisa icônica para mim aqui. Eu que venho da periferia, venho da região norte de São Paulo, Funarte, Centro Cultural, eram coisas icônicas para a gente, assim. E foi triste ver o que a Funarte virou no governo Bolsonaro. Então, para mim, é emocionante poder ver uma força dessas como a sua, estando à frente de um lugar desse, que faz tão parte da nossa vontade de ser artista desde quando a gente era adolescente. Então, é um grande prazer. Espero vê-la e estarmos juntos na Funarte aqui também em São Paulo, quando você estiver por aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez. Vocês sabem que vocês são pessoas de referência para nós. Queria saudar a Tatiana, ela fala que provoca, mas ela também, em alguns campos especificamente, é uma pessoa que está muito próxima à nossa construção política. Ela é a nossa mestrona aí da segurança alimentar. É uma pessoa a quem a gente recorre, essas coisas estão muito juntas, né, Tati? Assim, a gente precisa estar junto. Então, Laura, Sato, né? Sato, a gente fez uma foto agora, Dinha, que eu não conheço pessoalmente, mas que é uma figura. Então, queria agradecer mesmo, mais uma vez, me colocar totalmente à disposição. Claro, Dinha, com muitas coisas ausentes, a gente fala de cidade. Imagina os territórios rurais, as tribos, né? O Brasil é um mundo, é um infinito. Eu digo assim, o Brasil é um país tão rico, né, quanto faminto, né? Acho que a gente precisa juntar essa fome de Brasil com aquilo que a gente que é a riqueza que nós somos. Eu tenho muita convicção de que o caminho é a distribuição, a redistribuição. Eu tenho certeza de que nesse mundo, né, nessa dimensão em que o esgotamento do globo se apresenta, né? O mundo, o globo todo aflito com as mudanças climáticas, com essa iminência, né, de esgotamento. A cultura, ela é um dispositivo de regeneração, e de regeneração do planeta, das relações, da distribuição. E acho que se a gente tem uma tarefa, é redistribuir, né? É distribuir o que é nosso. E a cultura, que é direito de um povo, é essa riqueza infinita. Então, que bom estar aqui com vocês. Eu quero muito voltar, para falar dessas lacunas, quero voltar também tendo experimentado um pouco de gestão. A gente estava falando, né? Vocês não sabem, eu participei da transição, escrevi parte do relatório da Política para as Artes, e no primeiro despacho com a ministra, qual foi a tarefa, né? Entre algumas, ler o relatório. Então, uma coisa é ler o relatório, ler o documento, escrever, né? Uma coisa é escrever as recomendações, outra é materializá-las, é bem diferente, né? Falar aqui no horizonte, outra coisa é ter a capacidade de materializá-las. Então, isso. Queria muito agradecer e me comprometer em voltar outras vezes, dando respostas talvez mais né? Mais vivas, né? No sentido das suas materialidades do que a gente está fazendo. Muitíssimo obrigada, Maria, demais mesmo, e que nessa sexta-feira de Oxalá leve, né, e nos cubra com o seu manto sagrado. Vamos aqui por essa mistura importante que é
as muitas religiões e não religiões que temos no Brasil, e a gente tem que respeitar demais essa diversidade, super importante. Queria muito agradecer, e agradecer a todos que aqui estão também nos assistindo e participando dessa roda de conversa, e assistam este programa e todos os outros mais de uma vez, porque são muitos aprendizados e muitas conversas. Obrigada a todos, todas e todes.